Bom, bem? Isso, ótimo. Que o Senhor abençoe as nossas crianças agora, que tenham um ótimo cultinho, as professoras, que possam estar aprendendo a palavra de Deus. Uma história muito interessante que eu li sobre uma tribo indígena na América do Norte. Eles tinham uma prática muito curiosa, uma espécie de bar mitzvah indígena. Que você sabe, o bar mitzvah, quando a criança judaica atinge, o menino atinge 13 anos de idade, ele passa a ser filho da lei. Quer dizer que a partir daquela idade, ele é responsável diante de Deus, por aprender a palavra de Deus, por aplicar a palavra de Deus. Nessa tribo, eles tinham a seguinte prática: depois do menino ser treinado nas artes da luta, da caça, da pesca, aos 13 anos de idade, ele recebia uma venda nos olhos, na noite em que ele completava 13 anos. Era levado para uma floresta densa. E depois, quando chegava no coração daquela floresta, no meio da noite, ele era deixado lá sem ninguém. Ele precisava tirar a venda e sobreviver aquela noite. Agora, você pode imaginar o que é ter 13 anos de idade e estar em densas trevas no meio de uma floresta. Um galho que caísse, uma brisa que soprasse, um som diferente, e o coração dele batia milhares de quilômetros por hora. A noite pareceu uma eternidade para aquele menino. Mas quando pela manhã, a noite foi se desfazendo, os primeiros raios solares foram surgindo, ele olhava ao redor, ele começou a ver flores, pássaros. Ele viu também, a alguns metros dele, a silhueta de um homem. O homem tinha arco e flecha. O homem estava ali a noite toda. Era o pai dele. Porque o pai dele não podia negar aquilo que lhe era de mais precioso: proteção. A Bíblia nos ensina que Deus é assim. Olha, Deus não interfere o tempo todo na nossa vida e nas nossas lutas, porque a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer, e nós enfrentamos dificuldades e sofrimentos. Mas Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos deixa sozinhos. Deus está sempre velando por nós. Você crê nisso? Amém. E nessa manhã eu gostaria de falar com vocês a respeito de um profeta. E nós prosseguimos na nossa aventura de estudar um livro inteiro da Bíblia num domingo. Mas vocês estão visitando a primeira vez, fiquem tranquilos, demora só 4 horas, até dá tempo ainda de assistir o jogo no fim da tarde. O nome desse profeta é Sofonias. É brincadeira, relaxa, não é tudo isso. Sofonias, se você puder, abra por favor a sua Bíblia no livro que carrega o nome do seu autor, o profeta Sofonias. Algumas coisas são importantes para a gente ter um culto legal, agradável e bom. Um ambiente bonito como esse, gente boa como vocês, um equipamento que refresca um pouco o ambiente e água. Se uma boa alma puder me trazer um copo d'água aqui, eu vou ficar profundamente grato. Sofonias, capítulo 1. Se você encontrou, diga amém. Amém. Se não encontrou, fique tranquilo, eu vou ler aqui uma parte do texto. Nós vamos começar com o primeiro versículo, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Sofonias. Quantos aqui conhecem alguns Sofonias? Você conhece alguns Sofonias? É interessante, eu tenho feito essa enquete, eu ainda quero conhecer, não conheci. Eu já conheci gente que tem nome de Jezabel, já conheci, né? Não é um nome, muito obrigado, viu? Você tem muitos netos, que eu sei que a produção de filho já foi, né? É isso, muitos netos para você. Então, olha, eu já vi Jezabel, Artaxerxes também não encontrei nenhum ainda.
Mas Sofonias não encontrei nenhum. Eu não sei se porque o nome é diferente, a gente tem mania de pôr tudo no diminutivo, e Sofoniazinho não fica muito legal. Eu não sei porquê, mas parece que um nome de profeta que ainda não, sabe, não emplacou na nossa... Mas é um nome que tem um sentido lindo. Em hebraico é mais ou menos assim, Sefeniah. Vocês viram a gente cantando a música Ie, Jeová, não é isso? Que é um anglicismo do nome de Deus. O que é um anglicismo do nome de Deus? O nome em hebraico é Yahvé, que pode significar aquele que sempre é. Algumas traduções vertem por eu sou o que sou, por exemplo, mas o sentido é eterno, aquele que sempre é. Mas a gente diz que é anglicismo, porque Yahvé seriam as vogais naturais, mas quando você usa as vogais da palavra Senhor, o meu Senhor Adoni, e você mistura as consoantes de Yahvé com as vogais de Adoni, você tem então Jeová. Yah é a forma abreviada de Jeová, ou de Yahvé, do Senhor, do Deus eterno. E o nome Sefaniah é exatamente isso, uma composição de duas palavras, que significa o seguinte: Deus esconde, Deus protege. Considerar um pouquinho isso. Quando nós olhamos nesse texto, nós vemos que ele é um dos poucos profetas que nos oferece informações sobre a sua árvore genealógica. E ele volta pelo menos 4 gerações, e diz ser descendente do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um bom rei no reino do sul de Israel, ou de Judá e Benjamim. Você lembra que, a essa altura, o reino do norte, composto pelas 10 outras tribos, caiu sob o poder assírio. Essas 2 tribos restaram. E Ezequias foi um bom rei, foi um rei que deu uma direção boa à nação, foi um rei que resolveu o problema da idolatria, da religiosidade que estava acabando com eles, acabou com a promiscuidade, com a desonestidade, com os sacrifícios humanos que eram praticados ali. Mas depois de sua morte, um outro rei subiu ao trono, chamado Manassés, terrível, maldoso, tão ímpio, que no livro dos reis, das crônicas, ele é descrito como alguém pior do que os cananitas que lá estavam. Ele era pior, ele era tão ruim que quando o profeta Isaías, que foi seu contemporâneo, começou a anunciar a mensagem de Deus e se opor às práticas daquele povo, nós precisamos lembrar as práticas daquele povo. Eles adoravam o deus Moloque. Adorando o deus Moloque, eles não tinham uma celebração de dedicação de uma criança. A criança era jogada nas chamas, a criança era queimada viva, e à distância você sentia o cheiro de carne humana queimada, porque eles acreditavam que sacrificando crianças ao deus pagão Moloque, eles teriam a garantia de sucesso, de que as plantações seriam mais frutíferas, de que o gado produziria mais. Como comprometiam a vida dos seus próprios filhos em nome do sucesso? Será que hoje não fazemos isso ainda? Será que os filhos ainda não estão sendo sacrificados nos altares dos moloques modernos? Eu temo que sim. O profeta Isaías se levantou como uma voz, dizendo que aquilo estava errado, que Deus não aprovava aquilo. Bom, o primeiro ato de Manassés foi proibir o profeta de anunciar a mensagem. A solução do profeta foi escrever a mensagem. Bom, se eu não posso falar, eu vou escrever. E por isso nós temos o livro na Bíblia chamado livro do profeta Isaías, que ele registrou. Mas o rei, não suportando ainda a ação do profeta, fez o seguinte: ele condenou Isaías à morte, mas não uma morte rápida, uma morte lenta. Conseguiu um tronco, colocou o profeta dentro desse tronco oco. Imaginaram isso? E mandou serrar o profeta vivo no trono. E assim morreu o profeta Isaías. Que maldade! Aliás, ele é citado no livro de Hebreus. Se você, por gentileza, puder abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11.
Nós vamos ler apenas o versículo 37. Eu quero apenas situar você no contexto do capítulo 11. O capítulo 11 é apresentado como uma galeria da fé. Aqui é descrito pessoas que fizeram coisas extraordinárias pela fé, que fecharam a boca de leões, que sobreviveram às altas temperaturas das fornalhas, o fogo. E aqui o texto nos fala de um outro grupo de pessoas que também viveram pela fé, mas que não colheram o mesmo tipo de fruto. Veja só o que diz o versículo 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, Isaías, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O que nós aprendemos é que a fé, ela é boa para a gente conquistar coisa na vida e vencer. Mas às vezes tudo que a fé pode nos ajudar é aprender a lidar com a perda. Nem sempre a gente conquista o que a gente quer, o que a gente deseja. E quando a gente não conquista o que a gente quer e deseja? E quando a gente perde aquilo que nos é precioso? E quando as nossas orações não são respondidas do jeito que a gente queria? O que fazemos com a fé? Desistimos? Jogamos tudo para cima? Isaías não era desse tipo de gente. Ele, apesar de ter sido cerrado ao meio, ele não negou a fé em Deus. Mas nós, qualquer vento, qualquer balanço, qualquer dificuldade, qualquer intempérie climática, se um passeio na praia estragou por alguma razão, se o contrato não foi fechado do jeito que a gente esperava, se aquele emprego não aconteceu, se o dinheiro não veio, se o filho torceu o nariz, nós já pensamos em desistir de Deus. Mas a fé vai além de qualquer tipo e forma de triunfalismo. Às vezes, para ter fé em Deus, é continuar confiando nele, mesmo quando a gente vê que a lâmina da serra está vindo na nossa direção. Isso é tão verdadeiro que, quando nós continuamos no contexto em que Sofonias está ministrando, o rei dos seus dias é Josias. Eu já chego nele já. Mas Josias, que foi um bom rei, que seguiu a lei de Deus, teve uma morte prematura. Deus esconde. Deus esconde. Manassés foi esse rei terrível. O rei, o sucessor, Amon, foi um rei terrível. E o que eles passaram a fazer sistematicamente era matar e sacrificar a Moloque as crianças que faziam parte da casa real. Todos os descendentes com linhagem real eram executados e mortos no altar de Moloque. O que acontece é que Josias é escondido por um sacerdote chamado Ilquias. E o que dizer de Sofonias? Sefaniah, o Senhor Deus esconde. Ele provavelmente, aqui é a minha hipótese teórica, não tem um versículo para provar isso. Ele provavelmente foi escondido pela mãe. Lembra da história de Moisés? A mãe de Moisés, Joquebede, escondeu o seu filho e o preservou. Jesus, quando José foi advertido num sonho, foi escondido no Egito da perseguição. Lembram disso? De Herodes. Moisés foi escondido. Sofonias foi escondido. Josias foi escondido. Isso nos fala, queridos, da proteção de Deus. Mas como você fala da morte prematura de Josias, da morte de Isaías, e você fala da proteção de Deus? A Bíblia diz no Salmo 91, vamos ver quantos lembram? O que diz? Salmo 91, todo mundo sabe, tem gente que nunca lê a Bíblia, até seu amigo que não acredita na Bíblia, tem lá o Salmo 91 pendurado em algum lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que quer dizer essa linguagem poética? Que o esconderijo do Altíssimo é o lugar que Deus nos esconde, é o lugar que Deus nos protege, o lugar que Deus nos preserva. Mas tenha em mente que a proteção de Deus e a preservação de Deus tem em vista não apenas esse tempo aqui, mas tem em vista toda a eternidade. Meus queridos, eu creio que quando Isaías fechou os seus olhos nessa terra, os portões da eternidade lhe foram abertos. E de lá nada nem ninguém podem tirá-lo das mãos de Deus. Quando Josias teve a sua morte prematura, nada nem ninguém pode lhe tirar das mãos de Deus. Eu e você não temos apenas proteção aqui,
Nós temos proteção por toda a eternidade. E ainda que alguém ou algo nos ceife as oportunidades da vida aqui, ou nos ceife a própria vida aqui, existe algo extraordinário que não nos pode ser roubado: a segurança que temos nas mãos do Deus eterno. Você acredita nisso? É muito importante, porque se nós acharmos que a vida é apenas isso aqui, nós teremos uma existência medíocre, 80, 90, 100 anos, e quando a gente chega depois da curva do Cabo da Boa Esperança, é dor para todo lado. Diz uma propaganda que eu vi no rádio: a gente sai da idade da águia e entra na idade do condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá. Essa é a inegável realidade de todos nós. De todos nós. Mas quando nós confiamos que a vida vai além disso, não importam as intempéries, nós continuamos confiando em Deus. Você confia em Deus? Confia em Deus? Então vamos em frente no livro para a gente entender. Essa é a primeira informação e são os primeiros ensinamentos que nós temos nesse livro. O livro então passa a nos colocar diante da seguinte situação: rei Ezequias foi um bom rei, rei Manassés foi um rei terrível, rei Amon foi terrível, e agora subiu ao trono um jovem rei, aliás um menino rei, depois do assassinato do rei Amon, o rei que assume Josias com 8 anos de idade. Na verdade, quem foi o regente durante esse período foi o sacerdote Ilquias. E o ponto do livro tem 2 objetivos aqui. É questionar: Josias vai seguir o caminho do bom rei Ezequias, ou Josias vai seguir o mau caminho de Amon e de Manassés? O que vai sair desse menino rei? O que ele vai ser na vida? E mais do que isso, Judá e Benjamim, as tribos do sul, seguiriam os caminhos da tribo do norte e se perderiam também? Ou seguiriam a exortação do profeta dizendo: siga Deus, confie em Deus? O que fariam eles? Não é verdade que cada um de nós constantemente está ali diante dessa bifurcação da vida? Que caminho vamos seguir? Vamos escolher o bem ou o mal? Vamos fazer o certo ou o errado? Vamos seguir a Deus ou essa sociedade caída com valores invertidos? Quem nós vamos seguir? Estamos sempre ali, diante dessas opções. O ponto central aqui é que eu e você, o José Roberto disse na abertura algo muito importante, que a gente aprende ou observando a palavra de Deus, ou aprendendo na dor, que é quando a gente faz besteira. Só uma pergunta rápida aqui: quem já fez besteira na vida, levanta a mão, deixa eu ver. Quase todos, puxa vida, algumas exceções, mas se você não fez ainda, você parar. Todo mundo já fez alguma bobagem na vida e se arrependeu. Todo mundo. O ponto é, nós podemos aprender sim com a revelação direta da palavra de Deus, podemos aprender com os erros que cometemos, mas há uma outra coisa importante: podemos aprender com a história, podemos aprender por observação, podemos olhar para as outras pessoas e pensar: puxa, não deu certo esse caminho que a pessoa escolheu. O que me admira é que todos os dias jovens estão destruindo as suas vidas com o consumo de droga, por exemplo, e outros jovens não aprendem com a história. Homens estão destruindo as suas famílias por causa de escolhas absurdas e imorais. Mas homens continuam incorrendo no mesmo erro porque não querem aprender com o passado. O que estava diante de Josias era isso: Josias, você vai seguir que exemplo? Você vai aprender com os erros do passado? Judá, você vai aprender com os erros do passado ou não? E essa é a pergunta para todos nós nessa manhã. Que tipo de modelo nós vamos seguir? Que tipo de escolha nós vamos fazer? E com quem nós queremos aprender na vida? Dizem que se você quer saber como é uma pessoa, pergunte quem ela admira. Quem você mais admira? Por quem você tem admiração na vida? Provavelmente, esse objeto de admiração é que vai moldar o seu comportamento. O livro, então, passa a nos falar de algo extremamente forte, que é o juízo de Deus. Que Deus não é um bonachão sentado no céu, desinteressado dos assuntos humanos. Mas Deus é bom e é longânimo. Ele dá um tempo, Ele dá um espaço para as pessoas resolverem a vida. Ele dá chances, e repetidas vezes. Mas Deus é um justo juiz. Eu disse outro dia, falando em Naum, que Deus não pode ser bom se não for justo. Porque não existe bondade injusta. Não existe. Se Deus é bom, Deus tem que ser justo. E se Deus é justo, Ele tem que julgar quem não se arrepende, quem continua fazendo aquilo que é errado. Concorda? Amém? Importante aqui abrir um parêntese. Isso quer dizer que
quando você lê os profetas menores, todos têm a mesma mensagem. Perceberam isso? Todos têm a mesma mensagem. Qual é a mensagem? Praticou o errado, Deus exorta, dizendo: arrependa, se você não se arrepender, eu vou te disciplinar, vou corrigir, vou trazer juízo. É a mesma mensagem. E na última parte, uma oportunidade de restauração para quem continua confiando em Deus. O livro começa de maneira difícil. Versículos 4 ao 6, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas vamos ver só um trechinho. Versículo 4 diz assim: estenderei a mão contra... Estou de volta em Sofonias. Se você está em Hebreus, volta lá em Sofonias, por favor. 4 diz assim: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministradores dos ídolos e seus sacerdotes. O que nós temos aqui é o seguinte: Deus está apresentando o fato de que o juízo que virá é merecido. O juízo que virá é merecido. Deus nunca julga alguém, nunca disciplina alguém injustamente. Quando Deus promete vir com juízo, é porque é justo. Precisa julgar, precisa corrigir. Outra informação que nós encontramos, eu estou correndo um pouquinho, porque senão não dá tempo, é que o juízo é declarado. Então a declaração é uma espécie de veredito que passa a ser apresentado a partir do versículo 7, que diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. É um veredito. Agora é silêncio, não há mais nada que se possa dizer. A justiça de Deus vem. Às vezes as pessoas me perguntam: Leandro, o que você tem a dizer desses picaretas que exploram a fé das pessoas? Eu tenho uma coisa simples a dizer: eu não quero estar no sapato deles o dia que Deus vier julgar com justiça as pessoas. Não quero nem estar perto do chinelo de quem brinca com Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Ele não é um bonachão bobo sentado numa cadeira. Vamos em frente. Outra coisa que nós encontramos é que o juízo é descrito nos versículos 10 a 17. Vamos ler. Ele fala: quão terrível será, quão assustador será. E finalmente no capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele fala que o juízo seria deflagrado, como uma bomba que explode e alcança a todos. Ele diz ainda no capítulo 1, versículo 2, que esse juízo de Deus, ele é de dimensão continental. Quer dizer o seguinte: toda a terra seria afetada pelo juízo de Deus. A Filícia, Moabe e Amon, Egito e Etiópia. A ideia é a seguinte: de norte a sul, de leste a oeste, o juízo de Deus alcançará a todos. Veja qual é a mensagem: aqueles que confiam em Deus têm em Deus esconderijo. Salmo 91, como é que é mesmo? Deus esconde o que são seus, mas quem se opõe a Deus, de Deus não pode esconder. Faz sentido? Deus pode esconder os meninos de um rei feroz e atroz, mas de Deus nem os reis mais poderosos podem se esconder, nem os homens mais poderosos podem se esconder, não importa onde estejam, o juízo de Deus alcança. Meu primeiro carro foi um Fusca. Alguns aqui também tiveram, né? Quem fez parte do Fusca Clube aqui, só promete? Olha aí, tá vendo? Primeiro foi um Fusca, Fuscão marrom, coisa linda. Mas eu não tinha seguro. Também se tivesse dinheiro para pôr seguro, ninguém ia querer pôr aquele Fusca no seguro. Eu fiquei pensando o que eu podia fazer para aquele Fusca ficar mais garantido ali, né? Então eu procurei e achei um versículo que dizia assim: os olhos de Deus estão em todos os lugares. Aí fiz um adesivo e pus no vidro de trás do carro, de maneira que quando o cara olhasse no retrovisor, ele pudesse ler a mensagem: os olhos de Deus estão em todos os lugares. E a minha expectativa era essa, que a hora que ele visse o negócio lá... Bom, nunca me roubaram aquele carro, não sei se foi por causa do adesivo, você pode testar. Aí eu fui prosperando, o Fuscão virou um Chevette, o Chevette virou um Monza 4 portas, e roubaram o Monza. Comigo assim, roubar pouca coisa não tem graça. Mas quando levaram, aí tem que ter a fé, não só para ganhar, mas tem que ter fé também para perder na vida, continuar confiando em Deus, amém? O ponto é, os olhos de Deus estão em todos os lugares, ninguém vai viver picaretagem, safadeza, canalice para sempre.
Porque Deus está vendo. E um dia Deus julgará essas coisas. E é essa mensagem, quando apresenta, olha, de norte a sul, de leste a oeste, Deus vai julgar a todos. A todos. Qual era o ponto? O ponto é, Deus é bom, mas Deus é justo. E é importante entender que o juízo de Deus é um juízo justo. Porque algumas vezes nós temos a sensação, por observarmos empiricamente a vida, de que Deus não é justo. É verdade. Quando a gente olha muitos problemas, dificuldades, puxa, será que Deus é justo? Essa mensagem toda de Sofonias, Deus é justo. Não importa o que aconteça, Deus é justo. Deus jamais vai trazer um juízo que não seja próprio, que não seja correto. Deus é justo. Aqui deveria ter um consolo para nós, porque todos nós, em algum momento da vida, já sofremos injustiças. Todos nós. Já sofremos algum tipo de abuso. Todos nós. Sofremos algum tipo de furto, de roubo. Uma vez, eu acho que o Paulo Ricardo talvez até estava, nós fomos fazer aqueles evangelismos de escola, lá no Raul Brasil. Escola boa, né? Você estudou lá, eu também. Fomos fazer um evangelismo, escola pública na cidade de Suzano, deixei o carro parado. Quando saí, vidro estourado. Você estava nesse dia, não? Estouraram o vidro do carro, roubaram o CD player. Puxa, estava fazendo uma coisa boa. Será que faltou adesivo? O que acontece? Esse mundo é caído, nesse mundo acontecem injustiças, mas Deus não está alheio. Deus fará justiça. Por isso que a expressão nesse livro, uma frase que se repete constantemente é o dia do Senhor. O dia do Senhor é exatamente esse dia quando Deus prepara para acertar as contas. Vai ter um dia chamado dia do Senhor, quando Deus vai acertar as contas. E tem dois lados esse dia do Senhor. É ruim para quem escolheu o caminho ruim, para quem escolheu o caminho de Manassés e de Amon. Mas é um dia bom para quem escolheu o caminho de Deus. Será o dia quando todas as enfermidades sairão, quando toda a dor passará, quando toda a tristeza deixará os nossos corações e quando toda lágrima será enxuta dos nossos olhos. É por isso que o livro, que começa com juízo, com prova, com disciplina, termina maravilhosamente no versículo 14, com a conclusão do seguinte pensamento. Abra, por favor, capítulo 3, versículo 14. O livro diz: canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Um livro que começa com sentença, com luta, com juízo, com tons de cinza, termina dizendo: canta alegremente. Porque, meus queridos, nós não vamos chorar para sempre se a gente confia em Deus. Nós não vamos nos desesperar para sempre se a gente confia em Deus. Não vamos nos angustiar para sempre. Há um dia maravilhoso, aliás, é que o tempo não me permite. Do mesmo jeito que Deus fala de juízo de norte a sul, de leste a oeste, Deus também fala de suas bênçãos de norte a sul, de leste a oeste, para aqueles que nele confiam. E ele termina dizendo: naquele dia acaba a injustiça. Naquele dia aqueles que confiaram em mim serão recompensados. Naquele dia, não só imediatamente, mas escatologicamente, lá na frente, serão recompensados. E naquele dia Deus dirá: canta alegremente. Isso era verdade para Judá e Benjamim, para Israel, mas isso é verdade para mim e para você. Talvez hoje você esteja ainda naquela fase difícil de tons cinzas na sua vida, de dificuldade e de angústia. Mas o livro não termina assim. O livro termina dizendo: canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel. Porque a história não termina assim. Eu tenho alguns amigos nos Estados Unidos, nas minhas viagens de pregando, indo e vindo. Eu conheci um pastor jovem. Quando teve o terremoto no Haiti, ele veio prestar serviços humanitários lá. E não só serviços humanitários, mas também oferecer uma mensagem de esperança. Então você sabe que joio e trigo crescem juntos, não é? Jesus disse isso e é verdade. Gente boa e gente ruim está ali, ó, lado a lado. E ele veio, e muitos grupos humanitários vieram, mas vieram também muitos cafajestes.
que aproveitaram a ocasião para fazer tráfico humano. Vocês lembram disso? E ele acabou sendo confundido como um desses exploradores, mas ele estava ali para ajudar. Ele estava ali para oferecer socorro humanitário e uma palavra de esperança. Foi preso. Injustamente foi preso. E ele ficou meses preso numa sala escura, num momento em que o país vivia uma realidade caótica. Então você imagina em que condições ele estava preso. Quase sem alimentação adequada, perdendo peso a cada dia, angústia, uma cela escura, triste, um sentimento de confusão. Deus, o que está acontecendo? Emagrecendo, barba crescendo, isolado, sem contato com a família, um isolamento brutal, meses. E os irmãos oravam por ele nos Estados Unidos, gente da nossa igreja orou por ele também. E ele me contou o dia que finalmente aquela sala escura abriu. Uma luz entrou naquele lugar. E disseram para ele: olha, você está livre. Porque as pessoas que cometeram aquelas injustiças foram encontradas. Elas serão presas. E você está livre. Eu conversei com ele, pessoalmente. As marcas daquela dor ficaram aí. Não é uma coisa que desaparece. Mas naquele dia ele teve a alegria do que é ser posto em liberdade e ver a justiça de Deus. Pode ser que eu e você experimentemos isso agora, hoje, esta semana, esse mês. Pode ser que não. O que é certo, o que é garantido, é que um dia todos nós veremos a porta das nossas celas se abrirem e dizer: você está livre, totalmente livre dessas injustiças, dessas angústias, desses problemas, desse amargor. E quem sabe naquele dia nós vamos ouvir essas palavras: canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel. Ah, que dia glorioso é esse! E como eu aguardo com grande expectativa. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado nesta manhã pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ministério do profeta Sofonias. Obrigado pelos homens íntegros como Ezequias e Josias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que todos temos de encontrarmos em Ti refúgio, esconderijo. E obrigado, Senhor, porque mesmo em meio à luta e à dor, nós ainda podemos expressar nossa fé. Obrigado, porque quando o Senhor vem com justiça, a sua justiça é boa, é ampla, é imparcial. Mas o Senhor continua sustentando aqueles que creem em Ti. E um dia, Pai, talvez agora, talvez no futuro, nós celebraremos na Sua presença o grande livramento que o Senhor trará. Obrigado, porque o Senhor é fiel. Que a Tua bênção esteja sobre cada pessoa que aqui se encontra, homem, mulher, adulto, criança. Que o Senhor esteja conosco, Pai. E que nós possamos, Senhor, viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebe a palavra de Deus nessa manhã, diga amém. Amém. Vamos ficar em pé. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Agradeço a presença da família que veio para a dedicação. Que o Senhor os guarde e leve vocês de volta em segurança. E que, se quiserem retornar algum dia, será uma alegria recebê-los. Não precisa correr. Nenhum de vocês tem um cafezinho gostoso no final do culto. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana em nome de Jesus.